Aí eu lembrei que em Israel tem um monte chamado Hermon. E nesse monte Hermon tem uma geleira. E os raios de luz batem naquela geleira, aquela geleira começa a descongelar, ela desce e ela vira um rio de água cristalina. E esse rio desce e deságua no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. E o mar da Galileia, ele continua descendo, que ele vira o rio Jordão. E ele desce, o rio Jordão desce e deságua no mar morto. E o mar morto não tem mais para onde ir. Aí você fala, para onde vai a água toda? Então, aí, irmão, a água do mar morto, por ser muito cheia de sal, quando o sol bate, a água evapora. Aí ela vira uma nuvem. Aí a nuvem vai andando. Chega lá no Monte Hermon, aquela nuvem, aquela água no estado gasoso, congela e vira uma geleira lá no Monte Hermon. Aí sabe o que acontece? Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Aí eu parei para pensar, falei, Jeová do céu, esse negócio é mistério. Porque a Trindade, ela funciona dessa forma. Quando é gelo, ele continua sendo água, mas em forma de gelo. Quando desce como líquido, água cristalina, continua sendo água, mais líquido. Quando evapora, fica gasoso, é água, mas é gasoso. A Trindade é assim, irmãos. É um só Deus, mas de várias formas ele trabalha. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu quero te dizer em Joel, capítulo de número 12, versículo de 28, número 28, o Senhor faz uma promessa. Glória a Deus. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a... Joel capítulo 2, versículo de número 28. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. João Batista estava pregando. As pessoas começam a perguntar: que ousadia é essa, moço? Como é que você faz isso? Aí ele fala assim: eu batizo com água para arrependimento, mas há de um que vai vir. Esse é mais poderoso que eu não desato nem a alparca. A sandália dele eu desato, eu não tenho nem poder para fazer isso. Eu batizo com água para arrependimento, mas esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Joel falou da promessa. Aí João Batista pegou e falou: quem cumpre a promessa. Aí o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí em Atos capítulo 2 diz que o povo de Deus estava reunido num só lugar. Estava todo mundo junto orando. E há de ser que no dia do Pentecostes desceu, irmão. Aqui em Atos fala que o Espírito Santo desceu sobre o povo. A promessa foi cumprida e ela permanece até o dia de hoje. Se você quiser receber essa noite, levanta a sua mão e adorar o nome dele, aquele que cumpriu a promessa. E na nos diz que Paulo falou assim: meu Deus, esses homens não conhecem o Espírito Santo? Peraí, Paulo colocou a mão sobre eles. E quando Paulo colocou a mão sobre eles, eles foram impactados. É isso que você está sentindo aí agora. Isso aí dentro do seu coração é um negócio que palpita. Que tem crente que chora, tem crente que pula, tem gente que crente que rodopia, tem gente crente que bate palma, tem crente que fica quietinho falando língua estranha. Isso aí é a manifestação do Espírito Santo da sua vida. Eles começaram a sentir, foram cheios de Deus. A narrativa no capítulo de número 19 diz que depois que eles foram cheios, Paulo pregou 3 meses na sinagoga. Depois de Paulo pregar 3 meses, então a narrativa no capítulo 19 diz que em cerca de 2 anos, não era só a cidadezinha de Éfeso, toda a Ásia conheceu a palavra de Deus. Por quê? Porque esses homens foram cheios
onde é o Espírito Santo de Deus, a mudança. Cutuca o irmão e fala assim: onde é o Espírito Santo, a mudança. Aí fala com convicção, olha bem no olho dele e fala assim: onde tem o Espírito Santo, tem mudança. Onde tem o Espírito Santo de Deus, tem mudança.